Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia Aprenda Mais. Eu quero trabalhar hoje em Respostas Apologéticas, a parte 2, como foi que Caim conseguiu uma esposa. Você pode estar acessando o meu canal Teologia Aprenda Mais. Lá em Respostas Apologéticas tem a primeira fala minha, que eu trabalho a questão de uma chave hermenêutica, uma chave bíblica, para a gente estar analisando segundo o texto bíblico para saber quem foi a esposa de Caim. E tem uma resposta-chave que, sem sombra de dúvida, foi uma das suas irmãs ou sobrinha, mas mais certo, uma das suas irmãs. Agora vamos analisar nessa parte 2 como foi que Caim conseguiu uma esposa. Tem alguns textos escritos e também pensados dentro da própria tradição, da própria tradição escrita, dentro da tradição extra-bíblica, que não está na Bíblia, que a gente pode estar analisando alguns pensamentos dentro da tradição judaica, tradição islâmica, dentro das demais tradições mesopotâmica, e etc., para se pensar nos povos antigos. Então, uma das coisas que eu quero colocar, que nós bem falamos do tronco genético, dessa semente genética que foi Adão e Eva, que são nossos pais biológicos, nossos pais fecundos, os nossos pais, entendeu, que foram criados. Adão é considerado em 1 Coríntios como o primeiro homem criado por parte de Deus. E daí vem a sua esposa Eva. Eles tiveram 2 filhos a princípio, que foi Caim e Abel. E uma das coisas que colocamos, os personagens Adão e Eva foram os primeiros humanos a habitar na Terra. Foram os primeiros. Não existe uma raça pré-adâmica, como se prega por aí. Até mesmo porque o Paulo fala em Coríntios que Adão é o primeiro homem. Se Adão é o primeiro homem, não existe uma raça pré-adâmica, pré-diluviana. Não existe. Até porque o texto já corta o barato desse pensamento, dessa corrente teológica, ou dessa teoria, ou dessa opinião teológica que fala que existe uma raça pré-adâmica. Não. A Bíblia fala em 1 Coríntios que Adão é o primeiro homem criado por Deus. E assim começa no Gênesis capítulo 1, 2 e 3, dentro da criação humana em si. Então esses 2 personagens, Adão e Eva, foram os primeiros humanos a habitar na terra criada por Deus, e eles povoaram todo o planeta, como pode ser visto no livro de Gênesis, capítulo 5 e versículo 4. Mas você pode ver, após a expulsão que eles tiveram do capítulo 3, entra o capítulo 4. Entra o capítulo 4, onde que Adão conhece, teve relação com a sua esposa e teve o primeiro filho, que se chamou Caim, e o segundo filho que se chamou Abel. Então, a gente vê em Gênesis 5 e 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Mas quem foram esses filhos? Quais os seus nomes? É uma pergunta que a gente pode entrar em especulações, porque a Bíblia se cala. É como João Calvino falou, você não pode ir além do que está escrito. Isso até porque é uma citação de Paulo. Paulo fala em 1 Coríntios também, que a gente não pode ir além do que está escrito, que pode causar problema. Calvino coloca a expressão, você não pode ir além do que está escrito, que é perigoso cair em um labirinto e não ter mais saída para pensar alguma coisa. Mas a gente pode pegar esses livros de tradições, tradições extras bíblicas, para se pensar e analisar algumas coisas. E não criar doutrina, claro. Nós vamos só analisar. Então, tradicionalmente, a leitura bíblica nomeia pouquíssimos personagens, quando faz, aponta apenas o nome de homens. Contudo, alguns outros livros, como o Livro dos Jubileus. O Livro dos Jubileus é um livro que faz parte da tradição judaica, o Pequeno Gênesis, um texto apócrifo que também narra a história do Gênesis e traz detalhes adicionais. Ouviu? Ele traz detalhes adicionais. Sabemos que esse livro do Jubileu não é um livro canônico. Você pode acessar meus livros quando eu trabalho a questão da doutrina bíblica, a questão da bibliologia, que eu vou falar o que é livro canônico, falar o que é livros apócrifos, eu falo lá o que é livros apócrifos, eu falo o que é livro pseudepígrafo, e você pode estar acessando aí no nosso canal Teologia Aprenda Mais, lá no nossa playlist, e está vendo a questão, o que é canônico, o que é apócrifo, o que é pseudepígrafo e o que é livros inspirados. Então tem esse livro aqui, que é um livro apócrifo, o Livro dos Jubileus, que é chamado Pequeno Gênesis. Você pode estar procurando, colocar no Dr. Google aí na internet, procurando em algumas
bibliotecas bibliotecas de seminário, faculdades teológicas, que pode ter. Você pode até acessar também a internet para estar procurando, né, que tem alguns textos, alguns artigos, alguma coisa escrita. Então, um texto apócrifo, que é o livro dos Jubileus, que também narra a história do Gênesis e traz detalhes adicionais, né? Vamos colocar aqui Caim e Abel. O primogênito de Adão e Eva foi Caim, que posteriormente possuía pelos ciúmes, né, preparou uma emboscada para seu irmão mais novo, cometendo o primeiro homicídio da tradição hebraica. O primeiro homicídio da tradição hebraica foi Caim que praticou, matando seu irmão. Isso nós já sabemos pelo próprio texto bíblico, né? Então, o segundo filho do casal foi Abel. Ele era mencionado como pastor de ovelha, enquanto seu irmão mais velho era um agricultor. Abel foi morto por Caim, que ficou enfurecido com Deus por ele ter preferido a oferta do irmão em sacrifício, né? Em oferta de manjares. Isso não faz a questão, né, da oferta cruenta, né, que é a oferta de sangue, que é a oferta de sacrifício, e a oferta não cruenta, que é a oferta de manjares. Caim realmente apresentou. O coração de Caim já estava endurecido, o coração maligno, né? Como a gente tem que analisar as cartas joaninas agora para ver o caminho de Caim, que Caim era do maligno e etc. Suas ações não eram boas. Isso João já fala na sua primeira e segunda carta. Ele fala sobre a questão das ações e o comportamento que Caim tem. Tá? Então a gente pode trabalhar isso até a questão da hamartiologia, a doutrina do pecado, e analisar essa questão desse comportamento pecaminoso de Caim. Mas aqui não é o caso. Queremos saber a questão da esposa de Caim, como é que era o nome das irmãs que Caim tiveram, entender que Abel teve Sete também, que é o terceiro filho, substituto de Abel. Então, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após o assassinato de Abel, chama-se Sete. Ele é considerado como ancestral de todos os homens justos, sendo dele a linha sucessiva de Noé, logo de toda a humanidade. Fica aqui algo muito... Sete é o terceiro filho. Ele teve um filho chamado Enos. Isso está no final do capítulo 4. E através de Enos, a descendência de Enos começa a invocar o nome de Deus. A descendência justa, piedosa, setista, está aqui. É isso que o contexto a gente analisa no final do capítulo 4 de Gênesis. Entrando. Então tem duas descendências, os filhos de Deus e os filhos dos homens, que é caracterizada a descendência dos caimitas, aqueles que vieram da Gênese de Caim, chamado caimitas, né? Então, aqui na tradição bíblica, considera-se que Adão teve um total de filhos de 33 filhos. 33 filhos. Eu coloquei, os homens lá são 33 filhos, homem, e coloquei no outro vídeo que foram 27. Pode ter uma correção, né? Então ele teve 33 filhos, homens, e 23 filhas mulheres. 23 filhas mulheres, que a gente está analisando aqui o texto. Sendo que apenas Caim e Abel e Sete foram citados nominalmente. Então, no texto bíblico a gente aparece, Caim tem o nome, que é Caim, que nós conhecemos o personagem. Abel também. A mesma coisa acontece com Sete, foram citados nominalmente. Agora, com relação aos demais irmãos, que ele teve filhos e filhas, né, que são irmãos de Caim, Abel e de Sete, não, a Bíblia não menciona, não está registrada no texto bíblico. Mas, contudo, em uma outra obra importante da mitologia hebraica, né, o livro do Jubileu revela-se o nome de duas filhas. Isso está onde? Isso não está na Bíblia, está no livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo. Revela-se o nome de duas filhas de Adão, duas irmãs de Caim e Abel. Aparece o nome da primeira, Azura. Segundo o livro dos Jubileus, foi uma das filhas de Adão e Eva, e ela tornou-se esposa de seu irmão, esposa do seu irmão. Sete, posteriormente, mãe de seus filhos, né? Então, possivelmente ela foi esposa aqui, Azurá foi esposa de Sete, né? A mãe dos filhos de Sete. A outra filha mencionada no livro dos Jubileus é Avã, algumas vezes grifada com o nome Avã, né? Que é a questão do A, o W-A-N, né? Avã. Essa se casou com Caim após o assassinato. Então, Abel partindo com ele, Caim se casou com uma irmã chamada Avã, após o assassinato de Abel, né? Partindo com Caim para a terra de Nod, e lá eles teriam fundado a primeira cidade, que foi batizada com o nome de seu primeiro filho, chamado Enoque. Então, segundo o livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, não está na Bíblia, é um livro inspirado, é um livro canônico, que é uma tradição judaica, mitologia judaica, fala que o nome da esposa de Caim, da irmã de Caim, ao qual ele se casou, se chamava Avã,
ok? Se chamava Van. Isso está na mitologia judaica, no livro apócrifo, né, que a gente está pensando e analisando, mas isso não está na Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia, é só para colocarmos e pensarmos. Então, ele se casou com uma irmã chamada Avã, segundo o livro dos Jubileus, e de lá eles tiveram o seu primeiro filho chamado Enoque. Os dois fundaram a primeira cidade que foi batizada com o nome. Então, quando você olha as cidades brasileiras, as cidades que rolam no planeta Terra, quem fundou a primeira cidade foi Caim. Fundou a primeira cidade, junto com a sua esposa que chamava Avã, e o seu primeiro filho que está registrado chamado Enoque, ok? Então, tem uma tradição aqui islâmica, né? Para o islamismo, tanto Caim quanto Abel nasceram com uma gêmea que se tornaria suas futuras esposas. Isso está numa tradição islâmica, né? Então, na tradição islâmica, tanto Caim e Abel nasceram com uma irmã gêmea que se tornaria suas futuras esposas, segundo o livro das gerações, né? Seus nomes eram Balbirá e Calmaná, que segundo a tradição islâmica era irmã de Caim e Abel, que era irmã gêmea de cada um. Então, quando nasceu Caim, Caim nasceu com a irmã gêmea, e quando nasceu Abel, Abel também nasceu com a irmã gêmea que chamava Calmaná. Isso é segundo a tradição islâmica, tá? Livro das Gerações, CD Hadoret, né? Seus nomes eram Albirá e Calmaná. Elas, inclusive, fariam parte do desconhecimento, elas, inclusive, fariam parte do descontentamento que gerou conflito entre os irmãos, já que Caim estava insatisfeito com sua parceira. Isso fala que o conflito começou por causa das esposas, por causa das irmãs, entendeu? E Caim já ficou meio revoltado com Abel. Isso está na tradição islâmica, ok? Não está na Bíblia. Então, o primeiro filho de Adão e Eva, Caim e sua irmã, eram gêmeos. Abel e sua irmã também gêmeos. Olha lá, o primeiro filho de Adão e Eva, Caim e sua irmã, eram gêmeos. Abel e sua irmã também gêmeos vieram em seguida. Adão e sua família viviam em paz e harmonia. Caim lavrava a terra enquanto Abel cuidava do gado. O tempo passou e chegou o momento dos filhos de Adão casar. Um grupo de companheiros do profeta Muhammad, inclusive relata que o casamento do menino de uma gravidez com a menina de outra gravidez foi a prática entre os filhos de Adão. Assim sabemos que o plano de Deus para encher a terra incluiu os filhos de Adão casarem com a irmã gêmea do outro, tá? Então isso está na tradição islâmica, que Caim teve uma irmã gêmea e casou com a irmã. E Abel teve uma irmã gêmea e casou com a sua irmã, que é os nomes que está lá no princípio que eu coloquei. Então, as fontes que nós colocamos aqui são o livro dos Jubileus e também o livro da tradição islâmica, que coloca sobre essas questões que estamos a colocar e dizer que são fontes extras bíblicas que eu trouxe aqui para só pensar. Mas o que o texto coloca, primordial, que possamos pensar mais acerca, é o que está na Bíblia, né? Que ele, segundo a tradição, segundo as escrituras, Caim casou com uma irmã. Não cita o nome da irmã, não fala que Caim, a Bíblia não fala que Caim teve uma irmã gêmea, a Bíblia não fala que Abel teve uma irmã gêmea, a Bíblia fala que somente de Caim e Abel, e fala que ele se casou com alguém, e segundo o texto bíblico, na primeira parte, como foi que Caim conseguiu sua esposa, eu trago uma resposta relacionada biblicamente, o que está no texto, que a gente pode trabalhar, e aquilo que nós temos de revelação, que nós temos de luz, né, a respeito do texto. A não ser que a história, a própria arqueologia, possa nos trazer algo de novo, alguma informação para que possamos ter, né, a respeito realmente de algo mais profundo, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, e a gente não pode ir além das escrituras, né? Então devemos pregar o que está no texto, o que a Bíblia nos explica e o que a Bíblia nos coloca a respeito daquilo que é certo, relacionado ao que tem de bom no texto sagrado, né? No texto sagrado.
E diz o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Já coloquei a resposta que Deus pergunta depois do assassinato que ele praticou. A questão do sinal, eu vou falar sobre esse sinal em alguns outros vídeos. E Caim conheceu a sua esposa, já colocamos também bem trabalhado nessa questão. E quero falar no próximo vídeo a respeito de alguma coisa mais que retrata esse conteúdo, ou quero trabalhar também como Caim pode casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto. Eu quero novamente falar sobre esse conteúdo. Apesar que no primeiro vídeo que eu coloquei sobre a questão da esposa de Caim, eu já ressalto um pouquinho acerca de Levítico capítulo 18, versículo 6. Mas de já eu quero agradecer por essa oportunidade, quero que você se inscreva no meu canal Teologia Aprenda Mais e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí o nosso canal Teologia Aprenda Mais, os nossos vídeos estão aí gratuitos, para que você possa estar pensando teologicamente, analisando os contextos bíblicos, principalmente algumas, vamos dizer, polêmicas relacionadas que tem no mundo pós-moderno, terceiro milênio, mas que possamos pensar apologeticamente dentro do contexto da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. Obrigado, Shalom, a paz do Senhor.